Pessoal, tudo bem com vocês? Quem aí lembra dessa carreta aqui que eu estou puxando? Ali no vídeo anterior eu mostro eu puxando ela ali, ó, lá da beira daquela cerca ali, eu puxando com um tratorzinho caseiro. Ela estava lotada de madeira e como o rapaz deixou lá, ó, pra gente fazer a reforma, estava muito longe, que eu precisaria trazer aqui para próximo da marcenaria. E mostra aí eu trazendo ele com um tratorzinho caseiro, mostrando a robustez e a força do tratorzinho, por ser pequeno, mas com uma força tremenda. Aqui nós queremos falar um pouco a respeito do assoalho da carreta que a gente vai fazer aqui. Ela vai ser toda reformada de madeira e eu queria deixar uma super dica a respeito de fazer o assoalho da carreta. Isso serve para a carreta de caminhão, carreta de trator ou qualquer outro tipo de carreta que usa o assoalho de madeira. Quero deixar uma super dica para vocês aqui. Então vamos lá, aí tá nossa carreta. Aqui tinha uns barrotes aqui de madeira aqui, ó, só que tava todo podre. Eu tive que fazer eles todos de fora a fora de um lado e do outro. Por quê? O certo da carreta é feito o assoalho assim, mas ela já veio com o assoalho feito assim, ó, de travessa. O correto é assim, mas o cliente já estava chorando por questão de que comprou muito parafuso. Se eu fosse colocar assim, ó, mais parafuso ia gastar. E até porque também não tinha madeira o suficiente para fazer ela assim de comprimento. E eu ia ter que fazer muitas emendas aqui, ó, nessas vigas aqui de ferro. E com isso ia ter muito parafuso. Mas a dica não é essa. A dica, como eu falei a respeito do assoalho, eu sei que muitos sabem dessa dica, mas para aqueles que não sabem, vai aí a nossa informação. Temos aqui, ó, fazer aqui, encaixar, vou colocar uma perto da outra aqui, ó. Colocar uma madeira perto da outra aqui só para fazer uma demonstração. Tem pessoas que vai lá e faz, só encosta uma na outra e já tá o suficiente, pronto, tá? Tá bacaninha, tá justinho uma na outra. Só que aí o que acontece? A madeira, ela sofre com o tempo a dilatação, ela folga. Então ela tem esse processo de vir para cá e para lá. O tempo úmido, ela vai ficar justa, mas quando o tempo estiver muito seco, ela vai afastar. Depende, depende da madeira, ela vai afastar aí até em média aí uns 5 milímetros aí de folga. Então se você faz ela justinha, mas se ela folga aí ó, 5 milímetros, ó, já vai dar para você ver lá no chão. Então se você precisar carregar qualquer coisa, não vai dar certo. Vai, principalmente se for carregar tipo areia, vai derramar tudo e não vai ficar legal. Lembrando, pessoal, que muitos sabem dessa informação. Essa informação é para aqueles que ainda não sabem. Aí o que acontece? Como a madeira sofre essa dilatação, então o certo é a gente fazer isso aqui, ó, nas tábuas. Uma espécie de dente. Então você faz uma espécie de capa e bica em todas as tábuas para você fazer de fora a fora. Aqui eu vou mostrar a demonstração que eu vou colocar elas de fora a fora sim. Então todas elas têm que ser feitas essa mesma peça. Essa aqui, ó, percebe que ela tem. Essa aqui ela só tem de um lado porque essa aqui vai ser a primeira de lá. Então de lá para cá ela vai ficar nessa posição, já deixando o espaço aqui, já deixando aqui a bica. Então a outra tábua vai vir nesse sistema aqui, ó, fazendo o processo de capa. Vou pegar a outra aqui para vocês, essa aqui eu fiz uma demonstração e fiz já os dois lados, ó. De um lado a capa é para um lado e do outro a capa é para o outro lado. Então todas as tábuas que eu colocar vai fazer esse processo. Ela vai fazer o processo aqui de cobertura em cima da outra e aqui já vai estar liberado para mim fazer o processo com a outra aqui, ó, e assim por diante. Então vamos ter aqui ó, as tábuas todas justas. E como eu falei para vocês, com o tempo ela vai sofrer essa questão de dilatação. Suponhamos que ela folga aí ó, uns 5 milímetros aqui, ó. Vou deixar uma folga aqui, ó. Percebe que ela tá com folga, porém, por conta dessa feita de capa e bica, ela pode sofrer essa alteração aqui, ó, mas ela não vai deixar nada derramar lá para baixo. Então, se você vai carregar uma coisa mais fina, uma areia, alguma coisa, ela não vai cair lá para baixo. Quando o tempo ficar mais úmido, ela vai novamente meio que inchar e vai novamente encostar aqui. Então, ela vai ficar nesse processo para lá e para cá. Não vai ter como você tá vendo lá embaixo, então vai ficar uma coisa bem bacana. Então, ela vai ficar nesse processo aqui, ó, uma por cima e outra por baixo. Ela vai sofrer a dilatação, ela vai abrir e vai fechar. Aqui, ó, fechou. Com o tempo ela vai abrir, vai ficar nesse processo, mas nada que desça para baixo. Esse aqui é um modelo original que vem de fábrica. Esse aqui é essas tábuas que tinha aqui, as tábuas velhas.
e eu tirei. E ela tem um meio que macho e fêmur aqui, ó, macho, e aqui do outro lado tem o, como se chama, fêmur. Então sempre aquele macho e fêmur vai vir sempre embutindo uma no fundo da outra, no mesmo sistema. Só que aí aqui a gente não tem a ferramenta para fazer isso aqui, então a gente faz um improvisado que vai funcionar do mesmo jeito, que é esse aqui. Aqui tá todas as tábuas que eu já desfiei aqui, ó. Aqui eu fiz um cálculo aqui, são 3,5 metros de carreta, então tem todas as tábuas aqui que eu tirei. Aqui, ó, todas têm o processo aqui, ó, de capa e bica, de um lado e do outro. O legal que você faz de um lado e do outro, porque você pode escolher o lado que você vai colocar para cima. Talvez o para baixo está um pouco estragado, então você tem a opção de virar e vai dar a mesma coisa. Vou mostrar para vocês aqui onde eu fiz esse corte, esse dente na madeira, naquela banquinha ali, ó. Vou fazer uma demonstração para vocês aqui. A banquinha é essa aqui. Faz aqui um lado aqui para vocês verem. De um lado aqui, ó, tá com 1 centímetro. Então esse mesmo lado aqui você faz esse processo aqui, ó. Ali, ó. Essa pecinha saiu. E aqui já tá o corte que dá certinho. Essa peça ela é 2 centímetros. Então aqui tá regulado com 1 centímetro de dentro do paralelo na parte de dentro do disco. E também profundidade, que é a altura, também tá com 1 centímetro. Então com a única vez você passa aqui e passa aqui, já vai dar o dente certinho que você precisa. Aqui, ó, duas aqui já que eu fiz aqui uma demonstração aqui. E aqui ela encaixa uma na outra aí, ó. Muito legal. Mas caso você não tiver uma banquinha, você pode fazer com a serra mármore dessa aqui, ó, que dá muito bom também. Aqui, ó, essa minha, ela quebrou o gabarito, mas ela tem um paralelo que encaixa aqui, ó. Tanto essa aqui como essa aqui, ó. Ela tem um paralelo que você pode encaixar aqui, ó, e você fazer todo o cálculo. Você vai fazer, se as tábuas for 2 centímetros, você vai fazer o rasgo para ele ficar com 1 centímetro de profundidade. E depois você passa pela outra lateral, vai fazer o corte, vai ficar bacaninha também. É uma boa opção. Então voltando aqui, aqui é os laterais velho, que era da carreta. Aqui isso aqui a gente vai refazer tudo, a fazer tudo novo. Então só que agora a gente, o primeiro passo, agora a gente vai fazer primeiro o assoalho. As tábuas já tá toda aqui, como eu falei para vocês. Então faça isso que você vai gostar. Não faça simplesmente chegar aqui, encosta uma tábua na outra e depois você vai se arrepender e vai falar assim, ó, se eu tivesse feito uns dentes nas tábuas, teria ficado melhor. Então faça dessa forma, é prática. Se você for fazer aí, ó, comprando já tábua de depósito, então ela já vai vir praticamente padronizada, todo numa largura só. Você vai precisar simplesmente fazer esse dente aqui, ó, e vai ficar muito legal. Vou montar aqui o assoalho aqui, ó. E daqui a pouco eu já volto com o assoalho já pronto aqui e mostrar para vocês como ficou. Prontinho, pessoal. O forro já está no seu devido lugar. Deu 3,5 metros de laqui. Ainda errei por um pequeno pedaço. Fiz os cálculos, errei por essa tira aqui, ó. Acabou ficando um pouco pequeno. Aí eu fiz essa tira aqui e arrematou aqui no tamanho que a gente precisava. Aí aquele detalhe que eu falei para vocês aí, ó. Tem essa pequena aberturinha aqui, ó. Em alguns você vai ver uma pequena aberturinha, mas você pode ver que elas não dá para ver lá embaixo por conta desse processo aí de capa e bica. E com certeza elas ainda vão abrir mais porque a madeira está um pouco úmida, mas o tanto que ela abrir aqui, pode abrir aqui até 8 milímetros. Se ela chegar a abrir 8 milímetros, mesmo assim ainda não dá para ver lá embaixo, porque aqui é em média 12 milímetros para cada lado. Então aqui uma das primeiras partes já está pronta. Agora falta no lugar aqui dos barrotes aqui, ó, eu pregar tanto um lado quanto do outro e começar a nascer aqui os laterais, que a gente precisa fazer tudo novo, fazer esse, aquele, o fundo aqui e fazer a frente lá. Espero que vocês tenham gostado aí da dica aí, ó. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau!